Olá, eu sou a Adna, do site femininamulher.com.br e hoje eu quero compartilhar com você algo que nos aconteceu já faz um tempinho, há uns 5 anos atrás, com minha filha mais nova, Laís. Nós estávamos no parque fazendo as nossas caminhadas, como de costume, e nós colocamos os fones de ouvido e sintonizamos na playlist favorita. E eu fui ajudar minha caçula. Ela tinha 7 anos e eu perguntei-lhe que músicas ela gostaria de ouvir. E ela prontamente me respondeu: as de Osés de Paula. Eu e meu esposo rimos. Osés de Paula. Tem gente com 25 anos de idade que nunca ouviu falar nesse cantor. Mas ela não somente conhecia, como o tem como um dos cantores favoritos, uma criança de 7 anos de idade. Alguns críticos podem dizer que estamos roubando a infância da nossa pequena caçula, que deveríamos colocar, sei lá, algum grupo desses infantis aí que dançam e vestem aquelas roupas espalhafatosas e essas músicas que cantam em aniversário de crianças e fazem aquela maior barulheira, você não sabe se é do mundo, se é de Deus. Essas produções, né, que criam para crianças por aí. Alguns críticos podem até dizer que ela gosta disso porque é privada do contato com as crianças, as outras crianças, e que desse modo ela não pode aprender a cultura popular do momento, que é preparada para lidar com as crianças no modo de ser criança. Osés de Paulo não é para criança, vamos alegar. Tudo isso eu já ouvi de conhecidos, desconhecidos, amigos, não amigos, profissionais de educação, analfabetos, pais solteiros. Olha, muita gente fala sobre isso. Sendo que eu estou de dentro e eu sei o que eu vejo. Eu vejo uma garotinha que ama cantar o que os seus pais cantam, porque ela está bem junto ali dos seus pais, junto deles, em todas as horas do dia. Ela fica feliz quando vê o pai pegar o violão e dar-lhe o microfone. Eu tenho vários vídeos dela fazendo isso. Ela ama ouvir a voz do seu pai louvando a Deus com canções que têm melodia e poesia e gosta de vê-lo em levar a alma à presença de Deus. Não, ela não parece uma velha que senta emburrada numa cadeira com cara de cansaço. Ela escuta suas músicas enquanto anda de bicicleta no parque, enquanto brinca ou faz uma refeição em casa. Ela não é obrigada a nada. Ela apenas participa da vida do seu pai, acompanha seus gostos, ouve suas histórias, conhece-o intimamente a ponto de fazer dos gostos dele os seus gostos. E não é assim que Deus deseja que sejamos? Como filhos amados, Ele espera que estejamos todos os dias sintonizados com os seus gostos, com sua vontade, com seu cuidado e amor. O salmista disse que devemos nos deleitar no Senhor. Como adultos, entendemos muito bem que esse é o ideal da vida cristã. Mas quando olhamos para a figura terrena desse amor paternal e familiar que Deus intencionou que vivêssemos, estranhamos e tentamos afastar de nós, adotando como certa a cultura do mundo, que segrega as crianças, colocando-as num mundo à parte. Sem saber, nós estamos sucumbindo aos ataques de um sistema educacional de crianças que mina a autoridade e a influência dos pais, que afasta seus corações infantis do coração de seus pais, da sua fé, devoção e visão bíblica do mundo. Deus nos chamou como pais para que diariamente, nas situações mais comuns da vida, como apreciar uma canção enquanto toma banho, enquanto cuidamos das nossas plantinhas num processo intencional e estratégico, com foco em suas mentes e corações. Deus nos chama para isso todos os dias, para que a gente viva a sua palavra, seus propósitos, nas situações mais comuns do dia a dia. Certa vez os discípulos não entenderam também essa faceta do reino. Naquela cena em que os pais trouxeram suas crianças para serem tocadas por Jesus, eles as enxotaram e eu imagino que eles tenham dito algo assim: Jesus prega para adultos, aqui não é lugar de criança, aqui não há brincadeira. Criança tem que estar em lugar onde tem brincadeira, onde tem coisa de criança. As palavras de Jesus são sérias demais, pesadas demais para uma criança entender. Portanto, tirem-as daqui. Coloquem-nas num lugar onde possam entender na sua própria língua infantil. Não é assim que acontece hoje? Música para criança, historinha para adulto, música para adulto. Então vejam o que Jesus fez. E eu acho Jesus lindo. Ele disse algo assim:
Quem os autorizou a falar no meu nome? Quem disse que lugar de criança é longe das minhas conversas? Venham, pais, tragam seus filhos para bem junto de mim, aqui mesmo, onde estão os outros adultos cheios de problemas. Aqui, onde há a doutrina do reino para homens e mulheres cansados deste mundo. Dou-lhes o meu colo. Quero que fiquem bem juntinho de mim. Eu quero ouvir a voz, sentir o prazer de ver como elas recebem de coração aberto a palavra do meu Pai. E vocês, adultos, aprendam com elas. O reino de Deus é para pessoas, adultos ou crianças, que, assim como elas, entendem que para Deus não há distinção de idades, não há interesses divergentes, não há limites para a eficácia da palavra de Deus. Não, eu não preciso dos seus métodos. O Pai me deu um único meio e ele é eficaz, tanto para adulto como para crianças. A mensagem é simples, como elas são. Venham, crianças, de vocês é o reino dos céus. Que alegria, meus irmãos, para aqueles pais que não se intimidaram com a grosseria dos discípulos. Deus também nos chama para trazermos nossas crianças para junto dele, sem barreiras, sem rótulos, sem preconceitos. A sua palavra é viva e produz efeito tanto no coração do adulto como no coração da criança. Não precisamos dos métodos mundanos, não precisamos das galinhas pintadinhas convertidas, nem dos artistas gospel da versão infantil. Não precisamos de mensagens tipo Pocoyo para que as nossas crianças aprendam o Evangelho. O método de Deus é simples e único. A sua palavra é para ser lida tal como é, sem enfeites ou técnicas. Lembremos-nos de que ela não é uma palavra qualquer, ela tem poder. O seu espírito, o perfeito intérprete, sabe falar ao pé do ouvido das crianças o sentido de cada palavra. E como nós somos incrédulos, achamos que Deus precisa de uma ajudinha nossa, um empurrãozinho para que as crianças entendam. Só para depois nós dizermos, foi aquela metodologia, foi aquele modo de fazer, foi alguém que não foi Deus. Eu cresci acompanhando meu pai pelas igrejas de Recife. Inúmeras vezes eu fui ao culto de oração, culto de doutrina, culto de manhã, no domingo de manhã e de domingo à noite. E eu sentava lá, encostada no ombro da minha mãe. Quantas vezes eu pegava no sono, ali, ouvindo a voz do pastor que pregava. Meu pai também gostava de nos ter por perto. Nas visitas, nós ficávamos ao pé da mesa, ouvindo as histórias dos adultos. A gente não saía para um canto à parte. E como eu fui enriquecida por elas, por essas conversas. Eu não sei lhe dizer como, mas sei que meu caráter foi construído quando estava junto daqueles que Deus comissionou para educar-me. Costumamos aplaudir leis antissegregacionistas. Falamos o tempo todo da inclusão e dessas coisas que envolvem todos na vida comum. Mas quando se trata de crianças, o discurso é: crianças precisam estar com crianças, aprender na linguagem de criança. E então criamos locais de segurança, parquinhos fechados, com limites de idade, salas por faixa etária, lugar de criança e lugar de adulto. A mentira que envolve esse pensamento é de que elas não compreendem a vida no linguajar do adulto. O pior é que chamam isso de valorização da infância. Na verdade, os que supostamente ganharam com essa segregação foram os adultos, que agora têm uma desculpa para não cuidar das suas crianças. Pais têm seus filhos e antes mesmo de tê-los, já tratam de procurar a escolinha para quando completarem seus 2 aninhos, jogá-los no lugar onde as crianças devem ficar. Aliás, ainda bebezinho, sem completar 1 ano, as crianças já estão indo para a escola, para as creches e passam o dia lá. Almoça, café, almoço e janta. Às vezes a janta vai já na lancheirinha. As férias, estamos no período de férias, né? Chegam e com ela vem a aflição de ter essas crianças por perto. Eu tenho acompanhado mães que colocam memes e vídeos chorando porque seus filhos estão de férias. Inventam as colônias de férias que nada mais são do que mecanismos de escape dos próprios pais em relação aos seus filhos. Esse pensamento está tão enraizado em nós que até os pais cristãos, aqueles que deveriam entender a infância pela ótica divina, reproduzem esse comportamento. Pais de criancinhas bem pequenas
Contam os dias para que seus filhos completem 2 aninhos e assim ficarem livres para cultuar, sem o incômodo de tê-las por perto no culto. Certa vez eu conversava com um professor de crianças da minha igreja e ele me disse que alguns pais chegam antes do horário do culto e querem que os professores fiquem com seus filhos. Eles criam maior problema e ficam furiosos se não receberem seus filhos antes do culto. O cultinho, para alguns, funciona como um depósito de meninos que atrapalham o seu sacrifício a Deus. Que absurdo! Esse professor intrigado sempre diz a esses pais: aproveitem que chegaram cedo e fiquem no templo com seus filhos. Uma coisa natural, como ficar com os filhos, precisa ser estimulada e até forçada para alguns. Não fique preocupado se seu filho gosta de Oséias de Paula ou se prefere estar com você no lugar de adulto. Preocupe-se antes se o seu coração está insensível às crianças, se você coloca limites para o poder de Deus. Viva sua vida com Deus e traga suas crianças para perto de você. Deixe-as ver como você ora, como você lê a palavra e como você louva a Deus. Elas estão crescendo e precisam do seu modelo. Outras crianças não são modelo porque elas mesmas estão procurando um modelo. Você foi comissionado para educar seus filhos. Não dê importância para as críticas. Ouça a Deus. Ele sabe como conduzir as crianças para o seu colo. Ele sabe o que vai falar. E ele sabe como vai fazer. Apenas traga sua criança e deixe o resto com o mestre. Deus te abençoe. Eu sou Adna e falei aqui do site femininaMulher.com.br.